Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando, porém, preciso que você se atente para essas duas palavras. Quando, porém. Porém é uma conjunção adversativa, Jares. Porém, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Conjunção adversativa, que quer dizer o seguinte: existe uma realidade, mas essa realidade pode não durar para sempre. Toda vez que aparecer um porém na Bíblia, toda vez que aparecer um mas, toda vez que aparecer um contudo, um todavia ou um entretanto, você precisa acender uma luz vermelha na sua mente e prestar atenção, porque ali tem algo importante para ser percebido. O texto começa assim: quando, porém. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Nós conhecemos esse homem, Saulo de Tarso, judeu, filho de judeus, criado na sinagoga, discípulo de Gamaliel, conhecia a lei, a Torá, foi fariseu, participou diretamente e intimamente com o Sinédrio, que era a turma que julgava em Israel. Cara zeloso da lei, conhecedor das escrituras, cara de família rica, abastada, porque tinha cidadania romana, e pé rapado não tinha cidadania romana, porque custava caríssimo. E esse homem Tarso, ao que nos consta, fez faculdade. Se nos dias de hoje é difícil fazer uma faculdade, imagine em 1900 anos atrás, 2000 anos atrás. Esse homem fez faculdade. Esse homem falava hebraico, que era a língua dos judeus, falava aramaico, que era também um dialeto muito popular naquele tempo, falava grego fluentemente, e ainda versava em latim, porque para ser cidadão romano precisava pelo menos os principais vernáculos latinos serem falados e compreendidos. Um homem que tem uma formação superior, um homem que nos seus dias era engenheiro. Sim, essa profissão com esse nome ainda não existia, mas a Bíblia diz que ele era fazedor de tendas. Fazedor de tendas. Para aquele contexto, com a terminologia dos dias de hoje, ele era um engenheiro. Pensa comigo, um filhinho de papai, que fez faculdade de engenharia, sabia grego fluentemente, que tinha cidadania romana, que era fariseu, conhecedor da lei, tinha portas abertas no meio dos judeus, no meio dos gregos,
por todo o território da Palestina e toda a circunvizinhança. Um homem que andava daqui para lá, de lá para cá, portando documentos e cartas que abriam portas para esse homem. Um homem sisudo, um homem colérico, um homem altamente motivado. Como vai ilustrar um grande comentarista do Novo Testamento, um touro brabo. Quando este homem se encontra com Jesus. Quando, porém, há um porém na vida de Paulo. E ele não era Saulo e virou Paulo depois que converteu, não. Ele tem dupla cidadania, portanto ele tem dois nomes. Ele é Saulo, Paulo. Saulo entre os judeus, Shaul, é o nome do primeiro rei de Israel. Porque ele era da tribo de Benjamim. Provavelmente o pai dele, em homenagem ao rei, fez isso. Que também era da tribo de Benjamim. E entre os gentios, entre os gregos e romanos, Paul. Portanto, essa história, tu eras Saulo e agora és Paulo, tu eras grande e agora és pequeno, porque depois de Jesus, blá, 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 conversa fiada isso. Fiada. Não vale um centavo essa conversa. Muito bonita, mas pouco bíblica. Porque em Atos capítulo 13, o Espírito Santo diz: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Ué, se ele se converte lá no capítulo 9, se ele era Saulo e virou Paulo, por que que agora lá no capítulo 13, o Espírito Santo diz: chama o Saulo para fazer missões? Então deveria ser Paulo. Porque ele ainda, no capítulo 13, estava em Antioquia da Síria, numa igreja judaica. Então ali ele ainda era o Saulo. Só que a partir do capítulo 13, saindo para fazer missões, ele sai para fazer missões aos gentios, aos gregos e romanos. Então ele não vai usar o nome judeu, porque entre os gentios aquele nome não faz sentido. Então a partir dali ele adota o seu nome romano. Paulo. E ele diz assim: quando, porém, esse porém é exatamente o que está relatado no capítulo 9 de Atos. Ele estava indo para Damasco, não estava num cavalo. Esse papo de cavalo também é conversa fiada. Lê lá direito e me mostra a palavra cavalo lá. Não tem. Ecos no grego. Por isso que vem a palavra equinos. Me mostra lá, não tem. Ah, mas era uma viagem a longa distância. Muito provavelmente ele estava de cavalo. É conjectura. Não é Bíblia. O texto não diz do que ele estava viajando. Ele podia estar a pé, ele podia estar de carruagem, ele podia estar de camelo, ele podia estar no lombo de um burro. Tinha vários meios de transporte, não era só cavalo não. Aliás, cavalo nem era meio de transporte. Cavalo era usado para as batalhas. Conversa fiada. Mas o fato é que ele caiu. Estava Paulo indo para Damasco. Você entendeu quem é o Paulo? Saulo, né? O engenheiro, playboy, filhinho de papai, que sabia tudo dos judeus, sabia tudo dos gentios, que foi aluno do Gamaliel, que fez teologia aos pés do melhor rabino de sua época, que estudou engenharia para ser um fazedor de tendas, profissão muito rentável naquela época, de uma família boa, que tinha dupla cidadania, que podia concorrer no mercado de trabalho, tanto da Palestina quanto greco-romano. Esse homem, que falava 3 línguas, que tinha formação superior, que tinha uma família boa, que tinha dinheiro, que tinha QI, que tinha tudo.
esse homem indo para Damasco com a carta na mão para matar crentes, porém, se encontrou com Jesus. E ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, sem nada que impedisse, não consultei carne e sangue, nem subi em Jerusalém para os que eram apóstolos de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia. Ou seja, naquele dia, quando Cristo se revelou a mim, para que depois fosse revelado através de mim, quando, porém, isso me aconteceu, a minha vida nunca mais foi a mesma. E ele diz no texto que Jesus o tinha escolhido desde o ventre da sua mãe. Sabe, meu irmão, você está aqui nessa noite. É dia do pastor, teve toda uma comemoração linda, mas eu necessito te dizer uma verdade. Quando, porém, este que vos fala teve um encontro com Cristo, sua vida nunca mais foi a mesma. Quando este que vos fala, que tinha muitas possibilidades na vida, que podia ter feito muita coisa, que tinha passado em universidades federais, que era um atleta profissional, que estava viajando e rodando o Brasil inteiro e conhecendo muita coisa, ia começar ali uma proposta, uma ideia e uma possibilidade de uma carreira até internacional. Quando, porém, Jesus me alcançou, e o meu coração queimou, pois senti que a minha vida nunca mais seria a mesma. Mas eu, como o apóstolo Paulo, estou ciente de que isto aconteceu num determinado momento da minha vida. Porém, Ele havia me escolhido desde o ventre da minha mãe. Como eu escrevi no boletim, eu não sou pastor por falta de opção. Eu sou pastor por opção. Eu não fui para o seminário por falta de opção, eu fui por opção. Como diz reverendo Hernandes Dias Lopes, vocação não é ter todas as portas fechadas e entrar na porta do ministério. Vocação é ter todas as portas abertas e só conseguir entrar na do ministério. Portanto, eu sinto que comigo foi desse jeito. Eu tinha muitas possibilidades, eu tinha muitas portas abertas, mas eu não consegui entrar em nenhuma porta que não fosse a porta do que Jesus tinha para a minha vida. E isso foi me levando a lugares que eu nunca imaginei, e isso foi me dando posições que eu nunca imaginei que teria, e isso foi exigindo de mim uma responsabilidade, uma pressão, uma cobrança e uma rotina que eu jamais imaginei que teria, mas eu não conseguia fugir do que Deus tinha para mim. Talvez você entrou aqui nessa noite e na sua vida ainda falta um porém. Você já viveu, você já conheceu, você tem uma experiência profissional, acadêmica, você já estudou algumas coisas, você já fez alguns cursos, você já teve algumas possibilidades, você está aí com várias possibilidades, às vezes está em dúvida, sem saber o que fazer, em que porta entrar, que caminho seguir, que rumo dará na sua vida.
Mas eu preciso te dizer, porém, você teve um encontro com Jesus nesta noite, sua vida jamais será a mesma. Não estou dizendo que você vai ser pastor, pastora, missionário, missionária, ministra. Não. Porque esse negócio de ser pastor é só a consequência, uma vocação específica. Que antes de ser pastor, eu sou crente. Antes de ser pastor, eu sou servo de Deus. E o compromisso que eu tenho com a igreja, eu não tenho porque eu sou pastor. Eu já tinha antes. Por isso a igreja viu em mim a vocação. E me enviou ao seminário, e me consagrou, e me ordenou, porque quem faz isso no contexto batista é a igreja. É a igreja que identifica, envia, sustenta, consagra, ordena e autoriza. Portanto, meu querido e minha querida, você que entrou aqui nesta noite, ouviu muitos cânticos, viu aí uma homenagem, uma cerimônia, e achou que iria embora sem ser confrontado com a palavra de Deus, no dia do pastor, eu não deixaria isso acontecer. Então, só para que fique claro, como o sol do meio-dia, que é Jesus que coloca porém na nossa vida. Para que fique claro que todos nós temos uma história, que todos nós temos uma vivência, que todos nós temos uma vida, mas a história da humanidade foi dividida em antes e depois de Cristo. Quando, porém, ele nasceu, a história se dividiu ao meio. Portanto, todo ser humano que se preza precisa ter a sua história partida no meio. E você precisa contar a sua vida antes e depois de Cristo. Portanto, o que eu estou te dando aqui nessa noite é essa oportunidade. A oportunidade de rasgar a sua vida no meio. A oportunidade de fender a sua história em antes e depois do porém que Ele colocou na sua vida. Quando, porém, Jesus se revela a nós, não importa a família que somos, o dinheiro que temos, o conhecimento que adquirimos, a nossa vida é rasgada ao meio, e um Saulo, Paulo, não importa seu nome, sua nacionalidade, não importa o seu conhecimento, ele se rende, e até um touro, por mais brabo que seja, pode ser domado, e Jesus é o Senhor que doma caráter, que doma personalidades, que doma e coloca por escabelo dos seus pés os nossos temperamentos, as nossas manias, os nossos costumes, as nossas mentiras, as falhas que há no nosso caráter, são todas consertadas e restauradas pelo autor e consumador da nossa fé. Aleluia! É dia do pastor, mas é noite de salvação. É dia do pastor, mas é noite de restauração. É dia do pastor, mas é noite de termos a nossa história reescrita pelas mãos de Deus. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Que o amor do Pai possa te abraçar nesta hora. Que a graça de Jesus possa te dar a certeza de que Ele se fez presente, e que o Espírito de Deus possa sair com você, porém, sua vida nunca mais será a mesma.